Você já ouviu a história de um avião comercial desaparecer sem deixar rastros e reaparecer 35 anos depois, com todos os passageiros a bordo, mas mortos? Essa é a história do voo Santiago 513, uma aeronave que supostamente sumiu em 1954 e pousou misteriosamente no Brasil em 1989, com os esqueletos ainda sentados em seus assentos. Nesse vídeo vou te contar tudo, então fique até o final para saber de toda a verdade. Era 4 de setembro de 1954. O voo Santiago 513, operado pela suposta companhia Santiago Airlines, teria decolado da cidade de Aachen, na Alemanha Ocidental, com destino a Porto Alegre, no Brasil. A bordo estavam 92 passageiros e 4 tripulantes. O modelo do avião era um Lockheed Super Constellation, uma aeronave elegante, com 4 motores e alcance intercontinental, muito usada nos anos de 50. O voo partiu normalmente, com todas as comunicações em ordem, mas ao cruzar o Atlântico, o controle aéreo perdeu completamente o contato com a aeronave. Nenhuma mensagem de emergência, nenhuma pane relatada, nenhuma última transmissão. As autoridades iniciaram buscas. Aviões de resgate sobrevoavam rotas prováveis. Navios vasculharam o oceano. Nada, nenhum destroço, nenhum sinal de explosão, nenhum sobrevivente. O voo Santiago 513 simplesmente desapareceu. Com o passar dos dias, as buscas cessaram. A companhia teria declarado todos os ocupantes como presumivelmente mortos. E assim, o caso foi encerrado. Um dos muitos desaparecimentos misteriosos que povoam a história da aviação. Ou pelo menos era isso que todos pensavam. Então 35 anos se passaram. Era 12 de outubro de 1989, uma tarde comum no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. O tráfego aéreo seguia tranquilo, até que os controladores de voo detectaram algo inusitado nos radares. Um avião antigo, fora dos padrões modernos, se aproximava da pista sem qualquer comunicação prévia. A torre tentou contato por rádio, nenhuma resposta. Mesmo assim, a aeronave iniciou os procedimentos de pouso com precisão e pousou com total segurança. Um Lockheed Super Constellation, igual aos usados nas décadas de 50 e 60. Quando as autoridades correram até o avião, a cena foi surreal. Todos os passageiros e tripulantes estavam em seus assentos, mas em forma de esqueletos, com roupas intactas, cintos afivelados e nenhum sinal de violência. Como se o tempo tivesse congelado dentro da cabine por mais de 3 décadas. O piloto também estava lá, supostamente com as mãos no manche, esqueleto completo, ainda pilotando o avião. A notícia se espalhou rapidamente, e o mistério tomou conta dos jornais sensacionalistas e de sites de curiosidades pelo mundo. Como era possível? Onde esse avião esteve por 35 anos? Como conseguiu pousar? Quem ou o que o trouxe de volta? Era como se o tempo tivesse aberto um buraco e cuspido de volta uma aeronave fantasma. Tipo a série Manifest, o mistério do voo 828. Muito boa, inclusive, eu recomendo. A narrativa é misteriosa e cinematográfica, fala a verdade. Agora vamos aos fatos. Essa história nunca apareceu em jornais confiáveis, registros oficiais ou relatórios de aviação. Na verdade, ela surgiu em um lugar bastante conhecido por inventar histórias bizarras. O primeiro registro conhecido do caso foi publicado em 1989 pelo tabloide americano Weekly World News, um jornal que não tinha compromisso algum com a realidade, e que estampava manchetes como "Mulher dá à luz um alienígena", "Homem se casa com a Estátua da Liberdade", ou "Bebê nasce com asas", ou seja, pura ficção, escrita como se fosse notícia real. O texto falava exatamente do voo Santiago 513, vindo da Alemanha para o Brasil, desaparecido em 1954 e reaparecido em 1989, com todos os passageiros transformados em esqueletos. Mas nenhum outro veículo sério publicou algo parecido, nem no Brasil, nem na Alemanha, nem em qualquer base internacional de aviação. E quando pesquisadores foram atrás de registros mais concretos, descobriram algo ainda mais decisivo. Não existe nenhuma companhia aérea chamada Santiago Airlines em nenhum registro da ICAO, FAA, IATA ou bancos históricos da aviação.
Também não há qualquer número de voo 513 associado a desaparecimentos misteriosos nos anos de 1950. E nenhum acidente ou reaparecimento estranho foi reportado em Porto Alegre naquela data. Além do mais, qualquer aeronave que entre em espaço aéreo brasileiro é monitorada pelos radares do Sindacta 2, que cobre a região sul desde os anos de 1970. Um avião não identificado pousando em Porto Alegre em 1989 teria gerado registros automáticos, alertas militares e manchetes na imprensa. Nada disso existe em arquivos da aeronáutica ou jornais locais da época. Nenhum documento meteorológico, boletim de tráfego aéreo ou operação do aeroporto Salgado Filho em 12 de outubro de 1989 menciona qualquer anomalia. Pesquisas em acervos de jornais como Zero Hora e Correio do Povo também não trazem uma única linha sobre o suposto pouso. E tem mais, na versão original da história publicada pelo Wikiworld News, um suposto porta-voz da NASA chamado Dr. Celso Atello teria dado declarações sobre o caso. Mas esse nome nunca apareceu em nenhuma lista de funcionários da NASA, nem em órgãos brasileiros. Provavelmente foi inventado para dar autoridade à história. E convenhamos, nenhum avião poderia pousar em 1989 com estruturas metálicas e hidráulicas intactas após 3 décadas de exposição ou inatividade. O alumínio das fuselagens sofre oxidação, os sistemas elétricos se degradam e o combustível evapora em poucos meses. Ou seja, o simples funcionamento dos motores após tanto tempo é fisicamente inviável. Muita gente acha curioso o avião ter reaparecido justamente em Porto Alegre e não em um centro mais óbvio como São Paulo ou Rio de Janeiro. A cidade foi escolhida de forma aleatória, talvez para dar um toque exótico à história, sem chamar a atenção de grandes aeroportos internacionais, onde seria mais fácil verificar a veracidade. Histórias de aviões desaparecidos que reaparecem décadas depois são comuns na ficção. Por exemplo, o voo 19, desaparecido no Triângulo das Bermudas. O caso fictício do voo Pan Am 914, que teria sumido em 1955 e pousado 37 anos depois na Venezuela. Outra história falsa que também apareceu no Weekly World News. E até filmes como The Longliers, baseado em Stephen King, que tratam de voos que cruzam fendas temporais. Ou seja, o Santiago 513 é mais uma variação do mesmo mito adaptado para outro cenário. Hoje, o Santiago 513 virou uma espécie de creepypasta de aviação. Histórias assustadoras que circulam em fóruns, grupos de WhatsApp e vídeos narrados com música tensa no YouTube. Mesmo sem provas, a repetição cria uma sensação de familiaridade, e quanto mais vezes você ouve uma história, mais ela parece ter acontecido. De acordo com estudos sobre disseminação de boatos, histórias que envolvem mistério, morte, elementos reais têm mais chances de serem compartilhadas, mesmo com quem não acredita. É o famoso, olha essa loucura, será que foi real? Só esse impulso já ajuda a espalhar o mito, né? Ou seja, tudo foi inventado por um jornal sensacionalista e com o tempo acabou ganhando vida própria na internet. Sites de curiosidades, canais misteriosos e postagens virais ajudaram a espalhar a lenda, que hoje muita gente ainda acredita ser real. Mas eu estou aqui para provar para você com base em fatos reais de que isso não passa de uma mentira. Agora compartilha para aquele seu amigo que vive falando que essa história é real. Você já tinha ouvido falar nessa história? Acreditava nela antes desse vídeo? E se você é do Rio Grande do Sul, chegaram a contar para você essa história? Conta aqui embaixo nos comentários. E se gostou do vídeo, já deixa aquele like e se inscreva no canal para receber mais curiosidades e teorias da conspiração. Aqui na tela final deixarei mais vídeos interessantes como esse. Não perca! Obrigado e até a próxima!